Olá, meu amigo professor, minha amiga professora de Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Eduardo, sou aqui da cidade de Blumenau, da Assembleia de Deus de Blumenau, e hoje nós vamos fazer uma pré-aula, analisar um pouco de forma panorâmica e alguns pontos a respeito da primeira lição desse trimestre, a lição de número 1. A lição que nós estamos trabalhando aqui em Blumenau é da CPAD, os adolescentes vencedores, e nesse trimestre nós vamos trabalhar com os adolescentes da Bíblia. Algumas histórias, várias histórias a respeito de adolescentes que foram muito usados pelo Senhor, adolescentes muito conhecidos que tiveram um grande impacto na história da Bíblia. E nessa primeira aula, nessa primeira lição, nós vamos falar a respeito de um adolescente que obedeceu ao seu pai e obedeceu ao Senhor, que é Isaac. E o tema da nossa lição, sacrificado, eu. Então, fique atento ao que nós vamos falar nos próximos minutos, tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Por objetivo para essa lição, eu destaquei 4 objetivos principais que essa lição pretende tratar, falando a respeito da prova de Abraão e a prova também de Isaac, que teve um papel fundamental nessa história, obedecendo ao seu pai e obedecendo ao Senhor. O primeiro objetivo seria mesmo de narrar a história bíblica, narrar os acontecimentos, narrar os fatos, tornar conhecido essa história da Bíblia de forma bem didática, então, para os seus alunos. E sendo que essa história é uma das maiores histórias de fé que a gente vai encontrar dentro da Bíblia, então é importante a gente conhecer essa história. O segundo ponto, o segundo objetivo, é a gente entender a respeito das provações de Deus. Porque muitas das vezes nós achamos que quando viemos para Jesus, quando nós entramos para a igreja, quando nós nos convertemos a Cristo, a nossa vida vai ser um mar de rosas. Mas o próprio Cristo disse que no mundo tereis aflições. Mas não é nem somente de aflições que nós vamos falar, mas sim de provações. Provação de caráter, provação de fé, que o próprio Senhor Deus faz conosco para que nós possamos ter amadurecimento. Que é, inclusive, o nosso terceiro objetivo, crescer na fé e na confiança em Deus. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer a nossa fé, para que nós possamos crer ainda mais no Senhor, conhecendo a maneira que Ele trabalha, a maneira que Ele nos prova, a maneira que Ele testa a nossa fé. Não para que nós sejamos reprovados, mas que nós possamos passar pelas provas e crescer, estar cada vez mais parecido com o nosso amado Jesus. E o quarto objetivo é refletir a respeito das renúncias que nós devemos fazer ao longo da nossa caminhada cristã. Então fica comigo, nos próximos minutos nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Isaac e de Abraão. E antes de a gente entrar propriamente na lição, uma coisa que nós precisamos aprender é que todos nós, independente da nossa idade ou independente até mesmo do nosso tempo de caminhada com Cristo, todos nós estamos passando ou passaremos por provações, porque é dessa maneira que o Senhor prova o nosso caráter, é dessa maneira que o Senhor molda o nosso caráter, o Senhor molda a nossa vida e nos faz cada vez mais parecido com eles. Então ninguém está livre de provações. Todos nós passaremos ou estamos passando por algum tipo de provação vinda do próprio Senhor. E nessa lição, nós vamos ver através da vida de Abraão e de Isaac a provação que eles tiveram, a provação que o Senhor fez com Abraão e o quanto isso deve impactar a nossa vida, quanto a nossa fé e quanto a nossa obediência à palavra do Senhor. E o primeiro ponto da nossa lição, a gente começa, é com Deus fazendo uma promessa a Abraão. Abraão foi escolhido pelo Senhor para ser pai de grandes nações. Abraão foi escolhido, apesar de não ter filhos e a sua esposa Sara ser estéril, Deus prometeu que Abraão seria um pai de grandes nações,
que Abraão teria muitos filhos, a descendência de Abraão seria incalculável, seria tão numerosa quanto a areia do mar e quanto as estrelas do céu. Deus, então, promete a Sara e a Abraão que daria a Abraão e a Sara um filho. E, conforme o Senhor prometeu, 1 ano depois, Sara estava grávida, estava tendo em seus braços o pequeno Isaque. Claro que a gente conhece um pouco da história, a gente sabe que Abraão e Sara tentaram dar um jeitinho nessa promessa, né? Essa promessa que demorou alguns anos até que ela fosse cumprida, mas Abraão perseverou, apesar de ter escorregado no meio do caminho. Mas então Deus, que é fiel, ele cumpre a sua promessa na vida de Abraão. E ele então dá Isaque, filho de Sara e de Abraão. Aquela que era estéril teve um filho, graças ao milagre e à promessa do Senhor. E é importante também nesse ponto da aula, meu amigo professor, que você estimule os seus alunos e destaque que todos nós em Jesus temos promessas. Todos nós temos grandes promessas, alguns promessas mais específicas, alguns que já entenderam e já estão até cumprindo o seu chamado, mas todos nós temos a promessa de Deus de uma vida eterna, de uma vida plena, de uma vida de paz, de uma vida caminhando com o Senhor, uma vida onde o Senhor guia os nossos passos e a cada passo nós vamos amadurecendo. Essa promessa é para todos nós e que você possa, nesse primeiro ponto, ao falar das promessas do Senhor, destacar as promessas que todos nós temos em Cristo Jesus. O segundo ponto, então, seria o sacrifício. Nesse ponto crítico da história, Deus pede a Abraão um sacrifício. Depois de abençoar Abraão e de prometer a Abraão que ele seria pai de grandes nações, de dar a Abraão um filho, ele pede esse filho como um sacrifício ao Senhor. Abraão, então, de prontidão, a gente vê nesse texto bíblico que Abraão nem pensa duas vezes. Na manhã seguinte, ele já acorda para cumprir aquilo que o Senhor o havia ordenado. Isaque, naquele momento, era o bem mais precioso de Abraão. Isaque também era a segurança do próprio Abraão de que o Senhor estaria cumprindo a sua promessa. Então, Isaque era muito apegado ao pai e o pai muito apegado a Isaque. Abraão era muito apegado a esse filho, porque era o filho da promessa. Mas Deus então pede em provação para que Abraão sacrificasse o seu próprio filho Isaque. Então, naquele momento, Deus estava provando a fé de Abraão. Naquele momento, Deus estava provando e testando se Abraão o amava mais a Deus e mais os seus planos do que o próprio plano que Abraão achava que era bom para ele. O que eu quero dizer com isso, amigo professor, é que muitas vezes nós nos apegamos a coisas que parecem ser muito certo. Às vezes nós nos apegamos e nos asseguramos em coisas que nós confiamos. Muitas das vezes nós nos apegamos a amizades, nos apegamos a pessoas, nos apegamos a bens, achando que aquilo que nós temos nas mãos, aquilo que nós vemos, é tudo que nós precisamos para ter uma vida plena. Às vezes nós nos apegamos às coisas terrenas e nos esquecemos de confiar em Deus. Às vezes nós nos apegamos e confiamos mais no dinheiro, confiamos mais nos nossos bens, confiamos mais nas nossas aquisições e temos mais segurança nisso, no que é terreno, do que no próprio Deus. E ali o Senhor estava provando a fé de Abraão. O Senhor estava demonstrando que o nosso bem mais valioso está no Senhor. A nossa esperança e a nossa confiança está no Senhor. Nada mais nos importa, nada mais é mais seguro
do que confiar nas palavras de Deus. Ainda que essas palavras digam exatamente ao contrário, vão completamente ao contrário do que o mundo prega. Mas a nossa confiança deve estar nas palavras de Deus. Abraão confiou no Senhor. Abraão confiou plenamente no Senhor. Isaac pergunta: pai, nós temos aqui a brasa, nós temos também a lenha, mas aonde está o sacrifício? E aí no terceiro ponto, que é a confiança no Senhor, Abraão diz: Deus proverá o cordeiro. Abraão tinha fé, Abraão tinha esperança, Abraão tinha fé de que o Senhor iria prover um cordeiro. Então, nesse momento, a gente vê que tanto Abraão quanto Isaac confiam totalmente no Senhor. A Bíblia relata que Abraão, então, prepara o altar e amarra o seu filho sobre o altar, e o filho não tem nenhum sinal de reprovação, nenhuma tentativa de sair dali daquele lugar, porque Isaac também confiava em seu pai. Então esse adolescente que nós estamos falando, Isaac, era um adolescente que confiava no seu pai e que confiava no Senhor, confiava plenamente na palavra do Senhor. E aqui a gente aprende muito com Isaac e com Abraão, a confiar no Senhor, a confiar que Deus proverá. Por mais que as circunstâncias pareçam contrárias, por mais que o momento da sua vida que você está vivendo pareça que nada de bom vai acontecer, parece que vai ser o seu fim, parece que vai ser a última coisa que você vai fazer, parece que você vai ser completamente derrotado, mas o Senhor vem com uma palavra final e é o Senhor quem determina o seu caminho. Então, se você está firmado em Cristo, tenha fé que o Senhor é quem dá a última palavra, e o caminho do Senhor e as promessas do Senhor nunca falham. Tenha fé, meu irmão, tenha fé de que o Senhor proverá. E no quarto ponto da nossa aula, então a gente entra no quarto ponto, a recompensa dessa fé. Qual é a recompensa que Abraão teve e qual a recompensa que nós temos de ter tanta fé no Senhor? Abraão foi até o fim para obedecer a Deus. No exato momento em que Abraão ergue o cutelo para sacrificar o seu filho, o cutelo é uma faca, uma pequena faca usada para cortar carnes, então para sacrificar animais. Então, nesse momento, um anjo do Senhor brada dos céus, chamando por Abraão, e no momento que Abraão ergue os olhos, ele então vê um cordeiro preso entre os arbustos que o Senhor proveu. Naquele momento, Isaac e Abraão adoram ao Senhor, sacrificam o cordeiro e voltam daquele monte muito mais fortalecidos. Abraão passou na prova. Abraão confiou no Senhor e, como recompensa disso, ele saiu mais fortalecido. Ele saiu mais próximo do Senhor. Saiu ainda mais confiando nos planos de Deus para a vida dele. Então, que você possa também, meu amigo professor, destacar essa fé que nós devemos ter, de seguir até o final, até mesmo quando a gente acha que não é o caminho, porque o mundo diz que não é o caminho, mas se a palavra do Senhor diz que é o certo, que você siga até o final, com muita fé de que o Senhor irá prover e o Senhor te recompensará e o Senhor te exaltará a tua fé e exaltará o teu caráter, não no meio de homens, mas para Ele mesmo, para saber que você está amadurecendo, que você pode receber mais da herança do Senhor, porque quanto mais nós vamos amadurecendo, nós vamos acessando coisas que antes não acessávamos. Por isso que você possa amadurecer cada vez mais, meu amigo professor. Você possa incentivar os seus alunos a crescer, amadurecer cada vez mais no Senhor, nas promessas do Senhor. Então, para concluir, nós vemos que Abraão
Era um homem de muita fé. Não à toa que Abraão é conhecido como o pai da fé. E olha só que interessante, veja que no versículo 5, eles caminham por 3 dias e quando eles avistam o monte a qual o Senhor havia ordenado, Abraão estava com Isaque e mais 2 servos. Ele diz assim para os seus servos: fiquem aqui, esperem aqui, que eu e o menino vamos até o monte adorar a Deus e voltamos. Abraão tinha certeza que ele voltaria com Isaque em suas mãos. Ele tinha certeza que ele voltaria do monte com Isaque, junto com Isaque. Abraão, desde o princípio, teve fé de que o Senhor iria prover o sacrifício. Então, nós precisamos aprender com Abraão. Precisamos aprender com Isaque, que obedeceram ao Senhor e tiveram a recompensa do amadurecimento da fé. E aqui eu destaquei 5, para a gente já concluir, 5 aprendizados que nós tivemos com essa história. 5 aprendizados que nós podemos ter nessa lição, nessa aula. E o primeiro dele é que Deus, às vezes, prova sim a fé de seus filhos. E tal prova é considerada honra para o reino de Deus. Então não tenha medo, nem também não se sinta amaldiçoado por estar passando por algum tipo de provação. Isso é motivo de honra e de alegria, porque é certeza que você sairá vitorioso dessa provação e você sairá mais forte e mais amadurecido. Segundo, o cristão deve confiar em Deus, que Ele estará presente, considerar sua graça e tudo quanto for necessário, em qualquer circunstância dentro da vontade divina. Se você está dentro dos propósitos do Senhor, se você está seguindo os passos do Senhor, se você está dando passos de fé em toda a sua vida, em todas as áreas da sua vida, tenha certeza de que o Senhor proverá tudo o que for necessário para a sua vida. Não tenha medo, porque o Senhor estará presente todos os dias, se fará presente na sua vida e fará tudo o que você precisa para passar por essa provação. O terceiro ponto, terceira coisa que aprendemos, é que depois de uma provação de fé, Deus irá confirmar, fortalecer, restabelecer e recompensar o cristão, recompensar com crescimento espiritual, com crescimento de fé. Quarto ponto, para se achar a verdadeira vida em Deus, é preciso renunciar tudo o quanto Ele requer. Para seguir os passos do Senhor, para experimentar os milagres do Senhor, para experimentar a presença do Senhor, para experimentar o Senhor agindo em nossa vida, nós devemos renunciar tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que não faz parte aos planos e aos propósitos da promessa do Senhor, nós devemos renunciar para poder experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o quinto ponto, e aqui eu concluo, depois de um teste de sofrimento e de fé, o resultado final sempre é a misericórdia e a graça do Senhor. Então, fique firme, meu amigo professor. Estabeleça e determine na vida dos seus alunos, explique, ensine a eles perseverarem nas provações, para eles manterem firme, não se desviarem dos caminhos do Senhor, porque nós vamos sim passar por provações, e isso é de grande honra e de grande aprendizado para todos nós, porque ali nós crescemos, ali nós amadurecemos, e aquela provação, aquilo que nos prejudicou uma vez, na segunda vez já não vai prejudicar mais, na terceira nós já não vamos mais sentir, e a nossa vida ela para de oscilar tanto entre altos e baixos, nós vamos aprendendo a viver a plenitude do Senhor através das provações. Que você possa ser abençoado por esse vídeo, que você possa abençoar também os seus alunos e que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, mesmo em meio às provações. Que Deus te abençoe, meu amigo e minha amiga professora. Até mais.